Se você quer começar a aprender o espanhol agora, mas não sabe por onde iniciar os seus estudos, chegou o vídeo certo, porque nessa aula eu vou te dar algumas noções iniciais sobre o idioma para que você possa dar o pontapé inicial e começar a aprender muito mais espanhol a partir de hoje. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e nesse vídeo eu vou te dar uma aula inicial, ou seja, esse é um vídeo de espanhol para iniciantes, para aquelas pessoas que estão começando a aprender, mas ainda não sabem exatamente por onde começar. Será que tem que aprender alfabeto? Será que tem que aprender vocabulário? O que eu tenho que fazer? Hoje eu vou te dar uma aula então com alguns conceitos, algumas informações iniciais para que você já consiga começar com o pé direito a partir de agora, tá bem? Esse vídeo também é interessante para quem já tem um certo nível de espanhol, mas gostaria de reforçar algumas informações, gostaria de revisar alguns conteúdos. Aqui vai ser então o momento certo para que você possa conferir e ver também se você ainda se lembra de tudo que já aprendeu para poder dar os próximos passos rumo à sua fluência de língua espanhola. Por isso, eu te oriento a ficar comigo até o finalzinho dessa aula, porque todo vídeo vai ter muita informação relevante para você. Seja você um estudante iniciante ou uma pessoa com um certo conhecimento já sobre o idioma, tá bem? Agora, vamos para a aula. Então, vámonos! Muito bem, então ao longo dessa aula a gente vai conferir alguns conteúdos, envolvendo ali vocabulário, algumas estruturas interessantes para que você possa aprender o espanhol de uma forma fácil e rápida. Esse é um vídeo para que você aprenda sem dificuldades. Eu aposto que você vai concordar comigo quando chegar lá no final. Aqui eu estou te apresentando os tópicos dessa aula, porque eu dividi esse conteúdo, essa aula, em 3 tópicos, tá? Esse vídeo não vai ter mais de uma parte, mas o vídeo em si tem 3 tópicos. O tópico 1 inclui saludos e despedidas, palavras comuns e frases úteis. O tópico 2 inclui pronomes pessoais, alguns números e também expressões de tempo. Já o tópico 3 desse vídeo tem família, vocabulário relacionado à família, vocabulário relacionado às cores e também aos dias da semana. Uma coisa que eu acho muito importante dizer para você é que alguns desses assuntos já têm vídeos mais completos aqui no canal. Por isso, ao longo do vídeo eu vou indicando que esse assunto já tem um vídeo, esse assunto já tem outro vídeo. E o que eu vou fazer? Na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário eu vou deixar listado todos os vídeos que eu vou mencionar ao longo desse conteúdo. Assim, quando você terminar essa aula e quiser, de repente eu quero ver mais conteúdo sobre saludos e despedidas, procura o linkzinho que vai estar lá. Mas eu queria ver mais o conteúdo sobre as cores. O link também vai estar lá, tá bom? Vamos para o primeiro tópico então. Começando por saludos e despedidas, que é um assunto que já tem uma aula mais completa aqui no canal. Saludos e despedidas são aquelas frasezinhas, aquelas palavrinhas curtas, mas que servem para que a gente possa cumprimentar e também para que a gente possa se despedir das pessoas em espanhol. Normalmente a gente já tem uma certa noção de que palavras são essas, mas é sempre legal a gente ter esse conhecimento mais oficializado, Então vamos ver algumas frases bem interessantes. Eu vou falar aqui e aí eu vou te dar um tempinho para poder dar aquela repetidinha básica para poder treinar também a tua oralidade, tá bem? Vamos começar com o bom dia, que a gente diz em espanhol, buenos días. Repete para mim, buenos días. Ótimo, é legal, né? É bem fácil. A próxima é o boa tarde, que em espanhol a gente diz buenas tardes. Repete aí, buenas tardes. Certo, agora a gente vai para o boa noite, que em espanhol a gente diz buenas noches. O CH do espanhol faz esse som de ch, então a gente tem que dizer noches. Buenas noches. Repete agora, buenas noches. Agora vem um bem facinho e bem curto, que é o oi ou o olá, que a gente diz em espanhol, olá. Agora repete comigo botando força no o e não no lá, porque em português a gente fala olá. A sílaba mais forte é o lá. Já em espanhol é o o, então a gente diz olá. Repete aí, olá. Bacana, legal. Agora a gente quer saber como é que a pessoa está. E aí para isso a gente vai perguntar como estás? Como estás é equivalente ao como vai, como está, como você está aqui do português. Repete agora para mim, como estás? Muito bom.
Agora a gente vai para uma apresentação sobre quem nós somos. A gente precisa dizer muitas vezes, né, como é o nosso nome. Em espanhol a gente diz mi nombre es, é uma das formas que nós temos para isso. Então, no meu caso eu diria mi nombre es Eric. Como é que você diria o seu nome? Fala aí para mim. Mi nombre es? Legal. Agora a gente vai dizer assim, muito prazer. Para dizer muito prazer, quando ele diz oi, muito prazer, a gente diz em espanhol mucho gusto. Mucho gusto. Olá, mucho gusto. Repete para mim. Mucho gusto. Certo, legal. E para a gente se despedir, a gente tem que dizer tchau. Uma das formas, né, mais conhecidas, inclusive, da forma de se despedir em espanhol é dizer adiós. Então repete para mim. Adiós. Muito bem, mas não é porque a gente disse adiós que você vai sair desse vídeo. Esse vídeo ainda não acabou, hein? Vamos agora para a parte que está do lado, são as palavras comuns. São palavras que a gente vai usar com muita frequência em espanhol e que é também, né, muito frequente no português. Então, provavelmente, elas vão aparecer em todos os contextos comunicativos em que nós estivermos envolvidos. A primeira palavra é bem simples, que seria o sim. O sim que nós temos no português, nós vamos dizer si em espanhol. Só para praticar, repete aí. Si. Beleza, não tem dificuldade. Agora, quem diz sim, às vezes também precisa dizer não. E nesse caso, em espanhol, a gente vai dizer no. Repete para mim. No. Muito bom. Agora a gente vai dizer hoje. É outra palavra que a gente usa bastante, né? Hoje, em espanhol, se diz hoy. H não tem som em espanhol, então, e o Y, nesse caso, vai ter som de I. Então a gente não pronuncia o H e o Y a gente vai fazer com som de I. Então é só dizer oi. Repete para mim. Oi. Que barbada, né? Muito fácil. Olha como a gente consegue começar a aprender espanhol do zero e já consegue sair de uma primeira aula sabendo várias coisas interessantes. A próxima palavra agora é ontem. Ontem a gente vai dizer ayer. Repete para mim. Ayer. Legal. Agora a gente vai falar uma palavra que a gente costuma dizer assim, que é bem espanhola, né? Que é a palavra bueno. Bueno significa bom. E ela vai servir para nós dizermos que alguma coisa tá boa, né? É bom, então se eu quero dizer que isso é bom, eu vou dizer esto es bueno. Mas também, às vezes, bueno pode ser uma palavra que a gente utiliza para introduzir alguma coisa. Sabe quando a gente fala e diz assim, bom, vamos começar a aula? Então, em espanhol isso também acontece e a gente pode dizer, bueno, vamos empezar. Então, agora você vai repetir só essa palavrinha para mim, também para treinar. Repete aí para mim, bueno. Bacana, excelente. Vamos continuar. Agora a gente vai intensificar um pouquinho o nível da aula, porque a gente vai repetir algumas frases úteis, mas são frases realmente muito úteis que a gente vai precisar, principalmente quando nós estivermos naqueles primeiros contatos, né, com falantes nativos do espanhol. Uma dessas palavrinhas, ou melhor, uma dessas frases que vai ser bem importante é pedir para que a pessoa fale um pouquinho mais devagar, né? Porque a gente sabe que para os nossos ouvidos, às vezes o falante nativo do espanhol fala um pouco rápido. Isso é normal. Nós, em português, também falamos rápido quando uma pessoa de fora do país nos escuta falar. Você sabia disso? Assim como para nós os falantes nativos do espanhol falam rápido, para eles, nós brasileiros, também falamos muito rápido. Agora, como é que a gente faz para dizer para a pessoa que ela está falando um pouco rápido, né? Que eu não estou conseguindo entender? Eu posso pedir para que ela fale mais devagar. Como é que a gente diz isso em espanhol? Por favor, hable más despacio. Ou seja, por favor, fale mais devagar. Despacio é devagar. Então agora repete comigo a frase. Por favor, hable más despacio. Essa frase é chave, tá bem? Toda vez que você não entendeu alguma coisa, é só pedir para a pessoa repetir falando um pouquinho mais despacio. Depois a gente tem uma outra frase que seria me gustaría. Me gustaría é eu gostaria de. Isso vai ser importante às vezes em restaurante, ou numa loja, ou de repente no aeroporto, ou numa rodoviária para comprar uma passagem. Então o me gustaría, ele vai servir para que a gente possa informar alguém algo que nós gostaríamos. Então repete comigo. Me gustaría. Fácil, né? Agora a gente pode dizer também de uma outra forma.
Ou eu gostaria de alguma coisa, ou eu quero alguma coisa. E para dizer que eu quero, eu tenho que dizer em espanhol quiero. Yo quiero. Repete comigo. Quiero. Legal, sensacional. Tá legal, né? Tá tranquilo. Agora a gente vai pedir com licença. É uma palavra também, uma frase, né, muito importante, porque a gente vai pedir, né, muitas vezes com licença, uma forma educada para entrar no ambiente, ou então se eu preciso passar por um lugar onde tem alguém que de repente, né, esteja ali bloqueando a minha passada, então eu vou dizer com licença. Em espanhol a gente diz com permiso. Repete comigo, com permiso. Legal. Agora a gente vai agradecer. Também é muito importante nós sabermos agradecer, né, por um serviço prestado, por uma informação dada ou algo nesse sentido. Como é que a gente diz obrigado em espanhol? Gracias. Em português a gente tem variação de gênero, né? Obrigado, obrigada. Em espanhol não, é só gracias. E aí é obrigado e obrigada, né, serve para homens e mulheres. Então repete para mim, gracias. Muito bom. E quando alguém nos agradece por alguma coisa, o que a gente diz em português? De nada. Em espanhol, não muda. Nós podemos dizer de nada. Muda a pronúncia, só a forma de falar que fica diferente. Mas a frase em si é a mesma. Então repete aí comigo. De nada. Muito bom. Agora a gente vai continuar que tem mais frase. Lembra que eu estava te dizendo que dá para pedir para a pessoa falar um pouquinho mais devagar, né? Se a gente não estiver entendendo. Mas eu também posso pedir, ao invés de pedir para que ela fale mais devagar, daqui a pouco eu só não entendi porque realmente eu não entendi. Talvez eu consiga acompanhar a velocidade com que essa pessoa fala, mas não sei, alguma coisa foi dita e eu não entendi e eu preciso que ela só repita. Nesse caso, eu vou dizer assim, ¿puede repetir, por favor? ¿Puede repetir, por favor? Essa é a frase que a gente vai utilizar para pedir para que alguém repita. E agora, pode repetir, por favor, esta frase? Repete aí. Muito bom. Agora a gente vai para uma loja, a gente vai comprar alguma coisa. E antes de sair comprando enlouquecidamente, muitas vezes é importante a gente saber o quê? Quanto custa, né? Como é que a gente pergunta para alguém quanto custa alguma coisa? Aí é só a gente dizer assim, quanto cuesta? Quanto cuesta? Repete aí. Quanto cuesta? Perfeito. Agora a gente vai perguntar onde fica alguma coisa ou algum lugar. Para perguntar onde fica, a gente tem que dizer donde queda. E aí a gente vai completar essa frase com o que a gente quer saber, né? Com o lugar ou a coisa que a gente quer descobrir onde é que fica. Repete aí para mim. Donde queda? Boa. Agora a gente vai dizer assim, me desculpe. Para a gente se desculpar, em espanhol a gente fala lo siento. Repete aí, lo siento. Excelente. Agora a gente vai dizer que não entende alguma coisa. Eu não estou entendendo, né? Como é que a gente diz isso? No entiendo. No entiendo. Repete aí, no entiendo. Muito bom. Agora vamos para o próximo tópico desse vídeo. Para começar, a gente vai falar dos pronomes pessoais. Quando a gente está no colégio, né, na escola, a gente estuda esses pronomes aí o tempo inteiro. Em espanhol, eles também são importantes para que a gente saiba nos referirmos a nós mesmos, para que a gente saiba falar sobre outras pessoas. Vamos então dar uma olhadinha nos pronomes pessoais, no singular e também no plural. Começando pela primeira pessoa do singular, que em português seria eu, nós vamos dizer em espanhol yo. A segunda pessoa do singular é tu. A terceira pessoa é él, que tem acento também, porque se não tiver acento não é pronome, é artigo. Então o pronome ele vai ser él com acento e o feminino vai ser ella. Outra coisa, não é ello. Às vezes as pessoas se confundem e dizem ello, mas não é. É él ou ella, beleza? Depois a gente vai para o plural. A primeira pessoa é nosotros ou nosotras. Em português é diferente, né? Porque nós temos nós. E aí é masculino e feminino, não importa. No espanhol nós temos essa variação de gênero, então a gente vai dizer nosotros e nosotras. A segunda pessoa é vosotros e vosotras. Aqui também é a mesma situação. Em português a gente fala vós. E aí não importa o gênero. Já em espanhol nós temos diferenciação.
então a gente vai dizer vosotros e vosotras. Por fim, na terceira pessoa, a gente vai ter ellos e ellas. Aqui sim é ellos, que é o plural de el, e ellas, que é o plural de ella. Então, acho que aí é que está a questão que as pessoas se confundem às vezes e acham que a terceira pessoa do singular é ello, porque o plural é ellos, né? Mas não, aqui tem então essa listinha, toda vez que você quiser retomar, é só voltar aqui no tópico 2 para que você possa então lembrar quais são os pronomes pessoais, que eles são bastante importantes. Agora a gente vai estudar os números de 0 a 10, que também saber os números é outro conhecimento importante para que você saiba como se comunicar em espanhol, como para dizer as horas, ou para falar, por exemplo, quanto custa alguma coisa, ou para entender quanto custa alguma coisa, para falar de datas. Os números são muito importantes, para falar a sua idade. Então agora vamos ver só os números de 0 a 10. Em algum momento eu posso trazer um conteúdo bem mais completo sobre os números, tá bem? Vamos começar com o 0, que nós dizemos cero, e aí se escreve com a letra C. Repete para mim, cero. Muito bem, depois vem o número 1. Em espanhol nós dizemos uno, mas também temos un. E aqui eu vou comentar o seguinte. Uno é o nome do número, tá? Cero, uno. Un a gente vai usar quando o número 1 acompanhar um substantivo que venha logo depois dele. Então, se eu quero dizer que eu tenho un hermano, eu tenho um irmão. Nesse caso, eu não posso dizer tenho uno hermano. Por quê? Porque esse hermano é um substantivo que está vindo logo após um, tá bom? Então eu tenho que dizer tenho un hermano. Mas se alguém pergunta assim, quantos hermanos tienes? Quantos irmãos você tem? E eu quiser dizer que tenho um, aí se a resposta for só um, aí eu vou dizer assim, uno ou tenho uno, tá bom? Se não vier se não vier nenhum substantivo depois, eu digo uno. Se vier substantivo depois, eu digo un. Seguindo, a gente vai para o número 2, que em espanhol nós dizemos dos. Repete para mim, dos. Ok. Depois nós temos o 3, que se diz da mesma forma. Então fala aí, 3. Ok. Depois vem o número 4. Em português, nós escrevemos com a letra Q. Em espanhol, a gente escreve com a letra C e fala 4, com a letra O bem perfeitinha lá no final, tá? A gente não vai transformar para a letra U, como é comum aqui no português. Então repete para mim, 4. Beleza. Depois vem o número 5, que se escreve da mesma forma, e a única questão aqui é prestar atenção na pronúncia. Repete aí então para treinar. 5. Excelente. O próximo número é 6. E eu não sei, mas várias vezes quando eu estou dando aula de números para os meus alunos particulares, eles se confundem com o número 6 e falam várias outras coisas, como ses, como sies, mas nesse caso escreve igual e fala igual, tá bom? Então repete aí, mesmo que seja em português, porque é a mesma coisa, e só para reforçar, repete aí, 6. Parece até uma brincadeira, né? Não deixa de ser, mas é só para que você lembre que é igual. Depois vem o 7, aqui tem diferença, e aí a gente vai dizer siete. Repete comigo, siete. Ok? Mais um número diferente é o 8, que nós vamos dizer ocho em espanhol. Então repete, ocho. Ótimo! Agora a gente vai para o 9 e a gente fala em espanhol nueve. Repete para mim então, nueve. Muito legal. E por fim a gente vai falar o número 10, que em espanhol nós dizemos diez. Repete para mim, diez. Muito bom, vamos continuar. Agora, para fechar o tópico 2, a gente vai estudar algumas expressões de tempo. Agora, depois, antes, essas coisas assim, tá bom? Para a gente poder situar, né, de repente, alguns acontecimentos, alguns compromissos, algumas situações na linha do tempo. Em espanhol, a gente tem a palavra, por exemplo, ahora, que significa agora. Fala aí para mim, ahora. Legal. Agora a gente vai para a palavra antes, que a gente vai escrever igualzinho nos dois idiomas, mas é muito importante prestar atenção para que o som da letra E saia bem perfeito como E, tá bom? Então repete para mim,
antes. Legal, e com essa letra A bem aberta mesmo, antes. Muito bom. Agora a gente vai falar depois. Depois a gente vai dizer después. Repete para mim, después. Show. Agora a gente vai dizer sempre. Como é que a gente vai dizer isso? Siempre. Repete para mim, siempre. Muito bom. Agora a gente vai dizer nunca. Como é que a gente diria isso? Nunca. Nesse caso, a gente escreve e fala igual. Não temos dificuldade. Então, só para fixar o conhecimento, repete aí. Nunca. Muito legal. E agora a gente vai dizer, às vezes, que em espanhol nós dizemos a veces. Repete comigo. A veces. Muito legal. Agora, antes da gente continuar para o último tópico desse vídeo, eu quero saber se essa aula tá legal. Você está conseguindo ter uma noção inicial sobre a língua espanhola? Eu estou conseguindo te dar essas informações iniciais de uma forma clara, de uma forma precisa, para que tu consiga realmente aprender? Eu espero que sim, eu estou tentando aqui fazer o melhor possível. Se eu estou conseguindo te ajudar, eu peço para que você clique no curtir, porque essa é a melhor maneira de eu saber que realmente esse vídeo te agradou. Quanto mais pessoas curtirem esse vídeo, mais eu vou entender que realmente essa aula foi útil e conseguiu ajudar mais pessoas. E outra coisinha que eu queria te perguntar é se você já é inscrito ou inscrita aqui no canal. Sabia que toda semana rola vídeo novo aqui no canal? Pois é, toda semana tem novas aulas, novos vídeos com dica, com testes, com vocabulário, com pronúncia. E aí você está esperando o quê para se inscrever e continuar aprendendo espanhol cada vez mais? Eu não esperaria nem mais um segundo. Então clica aí no botãozinho do inscrever-se e já aproveita e ativa as notificações para saber sempre quando eu colocar um novo conteúdo aqui, tá bem? Agora a gente pode continuar com a nossa aula indo para o tópico 3. Para começar o tópico 3, vamos falar de família. Para falar da família, aqui eu trouxe aqueles membros mais, digamos que, do núcleo familiar, né? As pessoas mais próximas, que são o pai, a mãe, os filhos e os avós, tá bom? Vamos começar com o pai, que está aí no centro da imagem e que nós vamos dizer papá ou padre. São duas formas de dizer padre ou papá. Repete então, padre. Ok? Agora fala papá. Ótimo. Da mesma forma, mãe a gente vai dizer de duas formas também. Madre ou mamá. Repete então primeiro, madre. Agora, mamá. Muito bom. Los padres tienen hijos, ou seja, os pais têm filhos, não é verdade? Então, se eu tenho um filho, eu vou dizer hijo. Repete comigo, hijo. Muito bom. Agora, se eu tenho uma filha, eu digo que tenho una hija. Hija. Repete comigo, hija. Muito legal. Repara como o H não tem som e o J faz som de R, né? Agora, os dois filhos dos mesmos pais, eles são irmãos. Nesse caso, então, a gente vai dizer hermanos. Repete comigo, hermanos. Excelente. E os avós? Como é que a gente fala avô e avó? A palavra avó, a gente vai dizer abuela. Repete comigo, abuela. Bom, agora o avô a gente vai dizer abuelo. Então repete para mim, abuelo. Legal. Próximo tópico é um assunto que tem vídeo aqui no canal, que é o vídeo das cores e tá bem legal porque tem muitas cores, tem frase para repetir e o link vai ficar na descrição do vídeo também no primeiro comentário, mas aqui a gente vai dar uma olhada básica aqui em algumas cores iniciais, tá bem? A cor verde a gente vai escrever exatamente igual em português e espanhol, mas vai dizer de uma forma diferente, a pronúncia muda. Então repete comigo, verde, verde. Legal, a letra V, ela tem um som de B, é um B fraco. Então a gente vai dizer de uma forma um pouquinho diferente do como a gente fala no português, né? E ainda não vamos dizer verde, vamos dizer verde, né? Azul também se escreve exatamente igualzinho, mas também tem um som diferente. Por quê? A letra Z no espanhol não tem som de Z, porque esse som não existe na língua espanhola. Então a gente vai fazer o som de S, como se fosse o som de S ou do C cedilha. Nesse caso, o nome dessa cor é azul.
e a gente também vai fazer o L subir bem no céu da nossa boca para fazer azul, né? Então agora repete comigo para pronunciar e para treinar. Azul. Muito bem. Agora a gente vai falar roxo. Eu pelo menos enxergo roxo, daqui a pouco alguém pode dizer que não viu roxo aqui, né? Mas nos meus olhos essa cor é roxa. E no caso de ser roxo, a gente fala morado. Também se pode dizer púrpura. Aqui eu escrevi morado. Repete comigo, morado. Legal. Agora a gente vai ver a cor rosa, que também se escreve igual, mas tem uma pronúncia diferente. Por causa da letra R, que no espanhol vibra e faz R, por causa da letra O, que em espanhol é O, e por causa da letra S, que mesmo estando sozinha no meio da palavra, não vai fazer som de Z, vai fazer som de S. E por isso, então, juntando tudo, a gente vai ter a cor rosa. Repete comigo, rosa. Muito bem, e assim como no Brasil, rosa também pode ser um nome de pessoa nos países de língua espanhola. Agora a gente tem a cor laranja, que a gente vai falar de uma forma bastante parecida, mas se escreve com N. Então a gente diz naranja. E aqui, lembrando, né, que o J faz som de R. Então eu tenho que falar ja, naranja. Repete comigo, naranja. Ok. Agora a gente vai para o amarelo, que também é bem parecido, mas tem ali as suas diferenças, principalmente porque é escrito com doble L. Então repete para mim, amarillo. Se você já ouviu falar em amarillo, amarillo, tudo bem, porque o doble L tem vários sons diferentes porque muda de país para país. Eu digo amarillo e por isso eu acabo te ensinando assim. Mas essas foram só algumas cores, lembrando que no vídeo completo tem muito mais para você conhecer. E agora a gente vai para os dias da semana, que também tem vídeo aqui no canal. Os dias da semana, assim como no Brasil, nos países de língua espanhola, também são 7. A diferença aqui é que a gente começa a semana na segunda-feira, porque para nós, ainda que não pareça, o domingo é o primeiro dia da semana, não é verdade? Aqui no Brasil, a gente começa contando domingo, segunda, terça e assim vai, né? Em espanhol, a gente começa pela segunda-feira, mas tem uma diferença aqui nos nomes e é uma diferença muito grande porque a origem dos nomes dos dias da semana é bastante diferente do que é para nós aqui no Brasil. Em língua espanhola, os dias da semana eles se baseiam nos nomes de astros. Vamos começar com o primeiro dia da semana, que é segunda-feira, que a gente vai dizer lunes. Lunes é o dia da lua, el día de la luna, por isso dizemos lunes. Repete, lunes. Eu não vou falar nesse vídeo cada dia da semana, dia do que é, porque isso tudo está bem explicadinho lá no vídeo dos dias da semana. Por isso eu te aconselho a clicar no linkzinho que eu vou deixar na descrição e no comentário para ver essa aula bem completa, porque é muito interessante saber a origem dos dias da semana em espanhol. Mas o segundo dia, que é terça-feira, a gente vai dizer martes. Repete comigo, martes. Fácil, né? Bem legal. Agora, o próximo dia, que é quarta-feira, nós vamos dizer miércoles. Aqui, repara que tem a tilde, tem um acento na letra E, mas não muda o som, ele continua sendo E. Então, repete comigo, miércoles. Excelente. Agora a gente vai para quinta-feira, que nós dizemos jueves. Inclusive, esse vídeo está saindo numa quinta-feira, ou seja, é num jueves. Repete comigo, jueves. Bom, agora a gente vai para sexta-feira. Sexta-feira em espanhol a gente diz viernes. Repete para mim, viernes. Legal. O final de semana não tem diferença. Nós temos sábado e domingo. Aqui a diferença está na pronúncia por causa da letra O, que nós não vamos transformar em U no final da palavra. Então, o primeiro dia do final de semana é sábado. Repete comigo, sábado. Muito bem, com esse O bem redondinho, sábado. Agora a gente vai para o domingo. E olha só, domingo, com esse O bem falado, bem pronunciado, né? Repete então, domingo.
Muito bem, eu espero que essa aula inicial tenha te servido como um estímulo para que você continue aprendendo espanhol daqui para frente. E agora, claro que eu tenho que te dizer, né, que se você quer aprender espanhol cada vez mais, falar cada vez melhor e também não quer que isso leve muito tempo, você tem que se inscrever no canal. Assim você vai continuar acompanhando aulas dinâmicas como essa, onde você vai poder praticar junto comigo, né? Vai poder bater esse papo aqui comigo durante a aula e vai aprender de uma forma leve, sem sentir, né, que está estudando, que está fazendo algo muito pesado. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, clica no curtir, já aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando eu colocar novos conteúdos aqui, porque com certeza você vai tirar muito proveito aqui desses conteúdos do canal, tá bem? Na sua tela está aparecendo um vídeo super legal que eu tenho absoluta certeza de que vai ser muito útil e vai te ajudar a continuar aprendendo espanhol de uma forma muito prazerosa. Então clica nele também para que você possa ir direto para lá continuar estudando espanhol comigo, tá bom? Então eu vou indo embora agora, mas eu volto com mais aula na semana que vem. Hasta pronto!